Lucas capítulo 3. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Versículo 21. O ministério profético de João Batista consistia em preparar um povo não somente para receber o Messias, mas também para a transição entre a antiga e a nova aliança. O batismo tornou-se o novo símbolo de pertencimento, o início de uma nova vida através da remissão de pecados, a cerimônia que marca o início de uma vida de santificação e relacionamento pessoal com Deus. Sendo Satanás o inimigo de nosso relacionamento com Deus, certamente sua obra consiste em destruir a fé do cristão e levá-lo a pensar que o Senhor não pode aceitá-lo. Mas a mensagem de João às multidões, apesar de ser dura à primeira vista, deve ser considerada por seu objetivo, que é o de declarar ao pecador que existe graça para ele. Iniciando com uma lista de todas as autoridades locais da época e encerrando com a genealogia de Jesus, o capítulo de hoje apresenta a diferença entre o governo da terra e o governo do céu. Todos os nomes citados no começo, por mais que seus cargos lhes conferissem privilégios, não podem ser comparados com o nome acima de todos os nomes que encerra o capítulo. Ao ouvir a João a palavra de Deus, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, descortinou-se perante o mundo o que já estava previsto desde a sua fundação. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A autoridade maior da Igreja de Deus, o sumo sacerdote, que deveria compadecer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus capítulo 5, versículo 2. Era o primeiro a erguer uma pedra na direção do pecador. Deus conferiu a um andarilho do deserto um poder que a autoridade humana nenhuma poderia superar. Movido pelo Espírito Santo, João Batista chamava o pecado pelo nome, mas ele não apontava os pecados de seus conterrâneos com o fim de puni-los, e sim de corrigi-los e endireitar as suas veredas. Diante das multidões, sua voz clamava em favor daquele que viria após ele, preparando os corações para recebê-lo. Seu discurso era de fácil compreensão diante de todos, difícil era colocá-lo em prática. Quando as multidões lhe perguntaram: "Que havemos, pois, de fazer?", a sua resposta, em resumo, foi: "Pratiquem o amor altruísta." Esta é a fonte dos frutos dignos de arrependimento. Aos publicanos, João disse: "Sejam honestos." Aos soldados, cumpram sua função com justiça. E a Herodes replicava o mandamento que diz: "Não adulterarás." Êxodo capítulo 20, versículo 14. A finalidade de João colocar o dedo na ferida daqueles que o ouviam não era para magoá-la ainda mais, mas para que os feridos sentissem a dor de quem necessita de cura. Eles estavam prestes a testemunhar o batismo daquele que nem precisava passar por este símbolo, mas que o fez para nos dar o exemplo. Do Filho amado ao Filho de Deus, a genealogia de Jesus Cristo revela que geração após geração o homem não pôde criar uma alternativa sequer que fosse capaz de salvar. Somente em Jesus o mundo pôde contemplar a salvação de Deus. Somente Ele venceu os grilhões da morte. Aquelas respostas dadas por João ao povo não representavam salvação por obras, mas os frutos da salvação, ou seja, a consequência de quem já foi salvo.
os terríveis resultados da queda do primeiro Adão teriam finalmente a perfeita solução, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos capítulo 5, versículo 15. Cabe a nós, portanto, aceitarmos este dom gratuito de Deus e, batizados com o Espírito Santo, praticar a nossa fé em Cristo seguindo os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Para Deus, não importa qual a função ou o cargo que desempenhamos neste mundo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Que o Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Fazendo de nós seus atalaias dos últimos dias, que anunciam o Evangelho ao povo. Vigiemos e oremos. Bom dia, atalaias de Deus. Rosana Garcia Barros.